Cientista que dizia ter cura para o vírus da imunodeficiência humana revelou-se uma fraude. Alguém planejava revelar todos os seus segredos, mas acabou morto. Vamos te mostrar cada momento chocante desse caso enquanto a esposa da vítima confronta o homem acusado de orquestrar a morte do seu marido. Este é o Inside the Crime, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Elizabeth Milner. Esse é um daqueles casos em que você sente que realmente não consegue entender? Você tem um cientista que parecia ter tudo, mas quando o mundo dele quase desabou, ele decidiu que o assassinato era a melhor opção. Até contratando um conhecido de um amigo para contratar um matador, Dr. Serhat Gumraku levava vida de luxo. Ele morava em uma mansão enorme na Califórnia e também parecia querer fazer o bem no mundo. Ele era pesquisador biomédico e chegou a dizer que tinha a cura. Muitos cientistas sonham em curar o vírus da imunodeficiência humana. Promotores federais afirmam que não havia prova de que o diploma dele era verdadeiro. Como um cientista falso pode achar a cura para um resfriado, muito menos para o vírus da imunodeficiência humana? E não só isso, mas também havia um acordo em andamento, um grande acordo, que supostamente renderia milhões de dólares. Esse era o plano com a suposta cura para o vírus da imunodeficiência humana. O Dr. Gumraku poderia fundir a Enochian Biosciences com uma empresa do setor de petróleo. Dizem que o acordo era negociado há anos. O Quadrant Financial Group compraria petróleo da Mode Commodities e venderia o petróleo para outro grupo por um preço mais alto. O Dr. Serhat aceitou ser sócio do Quadrant na fusão. O Quadrant precisava apresentar uma carta de conforto bancário provando acesso a 22 milhões de euros. O Dr. Serhat disse que tinha o dinheiro e conseguiria a carta bancária, o que fez, mas era falsa. Gregory Davis, dono e funcionário da Mode Commodities, sabia que a carta era falsa e que o dinheiro provavelmente também não era real. Esse vai e vem durou anos, e Gregory pareceu notar. O chamado bom doutor não era bom e isso provavelmente também não ajudou. Serhat enfrentava acusações na Califórnia por emitir cheques sem fundo. Gregory ia falar com as autoridades, então Serhat iniciou seu plano para resolver o problema. De acordo com documentos do Tribunal Federal, Serhat fez com que seus associados contratassem um matador de aluguel, que mais tarde foi identificado como testemunhou Jerry Banks. Em 6 de janeiro de 2018, ele foi até a porta de Gregory em Vermont. Fingindo ser um marechal dos Estados Unidos da América, ele prendeu falsamente Gregory por extorsão, sem ser marechal ou ter autoridade para isso. Ele algemou Gregory e o colocou em um Ford Explorer com luzes. Depois, ele dirigiu cerca de 16 quilômetros, parou no acostamento e executou Gregory. Ele disparou várias vezes nas costas e na cabeça de Gregory, matando-o instantaneamente. Depois, ele abandonou o corpo de Gregory na margem nevada, onde só foi achado no dia seguinte. Pouco se divulgou sobre quem era Gregory Davis, mas sabemos que era pai de 6 filhos. Na época do assassinato, sua esposa Melissa estava grávida do 7º filho. Sua morte destruiu a família. A doutora Serhat foi presa anos após o assassinato de Gregory. O advogado dele sugeriu que a verdadeira responsável era a amiga de Sarah Hatt / a assistente Burke Wright. Quem estava por trás disso? Então, existe um motivo pelo qual o Law and Crime é o lugar preferido para todo o conteúdo jurídico e de crimes reais no YouTube, assim como existe um motivo. Morgan & Morgan é o maior escritório de advocacia de lesões pessoais dos Estados Unidos da América, com mais de 1.000 advogados, graças ao seu sucesso. Eles recuperaram mais de 25 bilhões para mais de 500 mil clientes nos últimos meses. Uma cliente na Flórida recebeu 12 milhões depois que a seguradora ofereceu apenas 350 mil. Na Pensilvânia, uma cliente ganhou 26 milhões 40 vezes mais que a oferta de 650 mil da seguradora. Na Pensilvânia, outra cliente recebeu 29 milhões após lhe oferecerem só 500 mil. Mesmo que ache que seu caso não valha milhões, por que não processar e lutar pelo que merece? Morgan & Morgan facilita tudo. Com apenas 8 cliques no celular, você pode abrir um processo facilmente em forthepeople.com se machucar. Acesse o Inside the Crime clicando no link abaixo ou escaneando o código QR na sua tela. Agora, Burke foi uma das pessoas que recebeu a ajuda de um ex-vizinho dele, que era Aaron Etheridge, que então recrutou Jerry Banks. Então, muitas pessoas estavam envolvidas nesse esquema assassino. Mas qual é o velho ditado? Siga o dinheiro, pois foi essa trilha que levou à prisão em flagrante. Os promotores ressaltaram que só o Dr. Serhat tinha motivo para querer Gregory morto. Durante seu julgamento federal, Serhat realmente subiu ao banco das testemunhas em sua própria defesa. Ele testemunhou que, na verdade, não obteve um diploma de medicina.
Bem, ele pagou pelo diploma sem fazer nenhum dos treinamentos exigidos e essa falta de treinamento custou a vida de alguém. Quando interrogado pela promotoria, Serhat admitiu não ter licença médica ao tratar uma paciente com câncer que morreu. A família da paciente pagou 150 mil a Serhat pelo tratamento. Ele só devolveu o dinheiro à família após ser processado por eles. Havia tantas mentiras que ele realmente tinha dificuldade em acompanhá-las. Ele mentiu para seus pacientes, mentiu para os executivos, mentiu para o FBI. Eram realmente tantas mentiras. O júri analisa o caso, delibera e traz vários veredictos de culpa. Culpada de assassinato por encomenda, culpada de conspiração para cometer assassinato por encomenda, culpada de conspiração para cometer fraude eletrônica. E quanto aos outros homens envolvidos? Burke Wright, o amigo e assistente pessoal, se declarou culpado das acusações de assassinato por encomenda e conspiração para cometer assassinato por encomenda. Ele foi condenado a 110 meses de prisão e 3 anos de liberdade supervisionada. Aaron Lee Etheridge, vizinho, confessou assassinato por encomenda e conspiração para sequestro com morte. Ele recebeu 140 meses de prisão e 5 anos de liberdade supervisionada. Sobre o assassino de aluguel Jerry Banks, ele matou Gregory Davis e confessou assassinato por encomenda, conspiração para sequestro e lavagem de dinheiro. Você acha que ele pegaria prisão perpétua? Não. Jerry Banks foi condenado a apenas 200 meses de prisão, pouco mais de 16 anos e meio. O Dr. Serhat deveria ter sido sentenciado no mês passado, mas um juiz adiou a sentença porque seu advogado pediu mais tempo para avaliar possíveis contestações ao relatório pré-sentença. De qualquer forma, ele está enfrentando uma sentença obrigatória de prisão perpétua. Seria uma das últimas vezes que a família de Gregory Davis encararia os envolvidos em sua morte. Melissa, esposa dele, fez uma declaração emocionante sobre a perda. Eu estou aqui hoje. Não só como viúva, mas como mãe de 7 filhos que tiveram suas vidas destruídas naquela noite. Greg nos deixou, segundo o ValleyNews.com. A voz de Melissa falhou ao falar sobre a cicatriz que a morte de Gregory deixou nela e nos filhos. O bebê que ela esperou 7 anos agora se chama Jubilee. Por quê? Melissa afirma ter optado por crer que Deus traria beleza, restauração e liberdade. Ela afirma lutar contra a depressão para ser forte pelos 7 filhos. Disse, você tentou calar meu marido, mas suas mentiras acabam. Aqui. Neste tribunal. Estou com a advogada criminal e ex-promotora analista jurídica da Law and Crime, Julie Randleman. Julie, muito obrigada por se juntar a mim hoje. Você sabe, tenho certeza de que já viu sua cota de casos de assassinato por encomenda, mas qual é a sua reação a esse caso? Onde? Segundo promotores, o motivo foi um acordo de petróleo fracassado que ameaçou um negócio biomédico maior, do qual a ré lucraria milhões. Já acompanhamos muitos assassinatos por encomenda ao longo dos anos em casos jurídicos e criminais. Acho que o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de pessoas envolvidas nisso, no planejamento da morte dessa pessoa. Eu achei extremamente interessante que o réu queria manter distância, queria parecer inocente, manter as mãos limpas. Então, ele colocou o máximo de pessoas possível entre ele e o assassinato propriamente dito para tentar evitar problemas para si mesmo, mas, obviamente, isso não funcionou. Sim, esse caso foi em 2018. Você acha que a tecnologia avançou em relação às pessoas? Ou em relação aos investigadores dessas alegações? Nesse caso, você acha que foi isso que meio que mudou os investigadores, no sentido de enxergar isso? Esta é a mente por trás desse plano muito, muito terrível. Sabe, é engraçado, eu estava pensando sobre, antigos casos da máfia em que o Dom não sujava as próprias mãos e outras pessoas faziam o trabalho sujo por ele. Eles não tinham mensagens de texto, não tinham e-mails, não existiam sites de vendas, nem a capacidade de rastrear onde um telefone estava, então a tecnologia faz toda a diferença nesse tipo de caso. E onde há quem pense que só por não estarem realizando a ação física, o ato de baixar essa pessoa, o ato físico de matar essas pessoas, elas acham de alguma forma que essa distância as mantém seguras. Este é o exemplo perfeito, onde a tecnologia permitiu que os detetives desvendassem esse caso e encontrassem quem era, no final das contas, a pessoa número 1 responsável. E o que me chama a atenção nesse caso é todo esse motivo que envolve, o negócio do petróleo e depois o acordo biomédico, tudo isso. Mas eu fico curiosa para saber, Julie, se você acha que a doutora Serhat estava enganando todo mundo desde o começo. É difícil acreditar que ele não era uma fraude desde o começo.
mesmo voltando ao possível trabalho dele e à profissão que era ser cientista. Sim, quero dizer, isso parecia um filme feito para a televisão, Sabe? com todos, sabe, todos os personagens centrais. Você quase esperaria isso. Então você está absolutamente certa. Primeiro, ao acordo de petróleo que está em discussão devido a alegações de lavagem de dinheiro. Lembre-se desse plano dele em relação ao grande negócio que ele achava que ia perder. Era supostamente que ele tinha criado essa cura para o vírus da imunodeficiência humana. E por isso eu acho que coloca em dúvida absolutamente tudo em que ele esteve envolvido ao longo do caminho. E no fim das contas, nós sabemos que o motivo era bem forte, porque ele poderia acabar perdendo esse negócio se o mundo ou se a própria empresa descobrisse. Meio que o negócio paralelo que ele estava fazendo, E Gregory David. ou seus fracassos paralelos, digamos assim. Exatamente essa parte. E Gregory Davis. A vítima foi assassinada em 2018. A doutora Sarah Hatt foi presa em 2022. Ele foi condenado em 2025, mas o juiz adiou a sentença. Mesmo que ele esteja enfrentando essa sentença obrigatória de prisão perpétua, como algo assim acontece sabendo que já sabemos qual vai ser a sentença? É essa prisão perpétua obrigatória. Mas por que continuar adiando? É incomum, em um caso federal, um juiz permitir um período tão extenso para a defesa apresentar moções. Podem surgir questões relacionadas a recursos, podem aparecer questões de atenuação, eu acho. Neste caso, o interessante é que o governo geralmente concorda com uma prorrogação. Este é um caso em que o governo diz não. Queremos a sentença agora, mas a juíza permitiu a prorrogação pedida pela defesa. Às vezes, as juízas fazem isso porque querem evitar qualquer possível apelação ao não conceder essa prorrogação. Não sabemos o motivo exato, mas uma prorrogação não é incomum. E quais são seus pensamentos sobre a reação da esposa da vítima durante o que deveria ter sido a audiência de sentença? Ela pensou que ele seria sentenciado naquele dia. Ela fez uma declaração emocionante sobre estar grávida quando o marido foi morto. E ela teve que continuar sendo forte, mesmo lutando contra a depressão, porque precisava ser forte para os 7 filhos que dependiam dela. Só posso imaginar como ela se sente, pois o que ocorreu com Gregory Davis é uma tragédia. Mais importante, agora 7 crianças perderam o pai devido ao plano do Dr. Serhat. Então, eu acho incomum a gente falar sobre uma prorrogação acontecendo no Tribunal Federal. Isso não é incomum. O que é incomum é a prorrogação acontecer tão em cima da hora. Isso geralmente é algo feito para que a família da vítima saiba que essa não será a data da sentença. Sabe, o juiz geralmente coloca as vítimas como prioridade. Lembre-se, são eles que estão lá e querem falar sobre o que passaram, sobre a perda de seus entes queridos. Então, essa parte é um pouco incomum. Quero dizer, ninguém pode imaginar o que a vítima está passando. E lembre-se, isso não é algo novo. Agora ela tem que criar essas crianças. Esse crime aconteceu, acho que em 2018. Então, isso é algo com que ela e a família dela tiveram que conviver por tanto tempo. Tenho certeza que eles querem encerrar esse capítulo. E, Júlia, sempre tive curiosidade de saber por que, quando as sentenças são proferidas no sistema judicial federal, elas sempre são em meses. Então estamos vendo os outros homens sendo condenados a 200 meses de prisão, 110 meses de prisão, 140 meses de prisão. Achei interessante que o assassino de aluguel, quem realmente matou a vítima, tenha recebido 200 meses ou 16 anos. Antes, preciso saber sua opinião sobre por que o sistema judicial federal age tão rápido e o que pensa das sentenças dos outros homens. Sabe, no sistema federal, em relação à sentença, as diretrizes de referência são em meses. Cada ano equivale a certos meses e a um período de tempo. E isso se diferencia do sistema estadual em relação a esse aspecto. Acho que o que você mencionou que é mais relevante é a pessoa que realmente puxou o gatilho, a pessoa que realmente o atraiu para fora de casa, recebe uma pena significativamente menor do que a pessoa que planejou tudo. Então, pode haver várias respostas. A primeira é que ele pode ter cooperado com o governo, ajudando-os a chegar até a pessoa que planejou tudo, que é esse doutor número 2. Pode ter havido grande atenuação. Número 3. Ele não foi a julgamento, preferiu assumir a responsabilidade, enquanto o mentor optou por ser julgado. Não que alguém deva ser punido por isso, mas especialmente no Tribunal Federal, os juízes veem de forma mais positiva quem assume a responsabilidade do que quem vai a julgamento e perde. Sempre fico curiosa, como pensa uma advogada quando sua cliente tem tantas provas contra si?
Seja evidência forense, mensagens de texto ou e-mails, todos esses tipos de comunicação. Mas sua cliente, devido aos direitos constitucionais, ainda quer ser julgada e ter seu dia no tribunal. Como é lidar com esse tipo de cabo de guerra que pode estar acontecendo na sua mente, sabendo que existe essa possibilidade? Um júri vai te considerar culpada, mas sua cliente insiste na inocência e quer continuar com o julgamento. Bem, eu acho que esse é o grande problema, contanto que você mostre para sua cliente quais são as possibilidades. Se você for a julgamento, há diferentes possibilidades. Caso contrário, a decisão final é delas. Você pode influenciá-las, apresentando provas e mostrando que esses fatos podem impactar o júri. Dessa forma, e essas coisas podem não impactar o júri. Lembre-se, este é mais um caso circunstancial. Muitas pessoas, sejam réus ou jurados, nem sempre compreendem a força das provas circunstanciais. Eles acham que, sem provas de que puxei o gatilho, não há como provar meu envolvimento. Mas eu falei sobre isso. Alguns diriam que essa é uma visão ingênua sobre provas circunstanciais. Tenho certeza de que a defesa mostrou todas as opções e ele decidiu seguir em frente. A defesa fez o melhor que pôde para refutar as provas e, no final, o júri não decidiu a favor deles. O interessante em tramas de assassinato por encomenda como esta é que envolvem várias pessoas. Sempre lembro do ditado de Benjamin Franklin: 2 só guardam segredo se um estiver morto. Cada vez mais fatos surgiram, pois muitos sabiam o que acontecia. Não sei se esse será o fim dos casos e tramas de assassinato por encomenda, especialmente no Law and Crime. Julie Handelman, muito obrigado pelo seu insight sobre o caso. Agradeço o seu tempo hoje. Obrigada, como sempre. Promotores federais em Vermont afirmam que Sarah Gumrico será sentenciada por envolvimento no assassinato de Gregory Davis em 24 de novembro. Bem, é isso. Para este episódio, você pode conferir mais episódios no canal do YouTube Law and Crime. Mas, por enquanto, eu sou Elizabeth Milner e este foi o Inside the Crime.